Você já parou para pensar que o perigo pode estar em algo tão simples quanto a sua próxima refeição? Não estamos falando de aventuras extremas ou acidentes espetaculares, mas sim de pessoas comuns, em situações comuns, que tiveram seus últimos instantes em torno de um prato de comida. Hoje eu vou te contar 6 histórias reais de mortes inesperadas que aconteceram durante refeições do dia a dia. Prepare-se porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a rotina de comer do mesmo jeito. Não era apenas sobre comer, era sobre viver momentos comuns, aqueles que parecem banais no dia a dia. 6 refeições que deveriam ser inofensivas, simples encontros com a comida, acabaram se transformando em tragédias inesperadas. No que deveria ser rotina, um pequeno deslize bastou para mudar tudo. Essas são histórias de pessoas que tiveram seus últimos instantes marcados não por acidentes grandiosos, mas por refeições aparentemente comuns que se tornaram armadilhas fatais. Era o dia 1º de janeiro do ano de 2015 em Tóquio. A cidade inteira vibrava com as celebrações de Ano Novo. As ruas estavam cheias de famílias e grupos de amigos, todos reunidos em torno de tradições que se repetem a cada início de ciclo. Entre os pratos típicos dessa época, um sempre se destaca: o mochi. Para quem não conhece, é um bolinho feito de arroz glutinoso, que fica macio e pesado, mas extremamente pegajoso ao ser mastigado. E exatamente por isso, ano após ano, ele se torna protagonista em dezenas de casos de engasgos que acabam em desfechos trágicos. Naquela noite, o Sr. Hiroshi Watanabe, um professor aposentado de 72 anos, estava à mesa com a esposa e a filha. O jantar tinha sido preparado com todo cuidado. Legumes coloridos, peixes frescos e, claro, o tradicional mochi. Para ele, era um ritual repetido incontáveis vezes ao longo da vida. Mesmo usando dentaduras, Hiroshi insistia em mastigar o mochi inteiro, sem cortá-lo como faziam os homens de sua geração. A esposa ainda tentou alertar: corte em pedaços menores, vai ser mais seguro. Mas Hiroshi apenas sorriu, confiante, acreditando que não haveria problema. Enquanto conversavam sobre o ano que estava começando, o clima era leve e tranquilo. Até que Hiroshi pegou um pedaço inteiro do mochi, levou à boca e começou a mastigar. Nos primeiros segundos, nada pareceu fora do normal. Mas logo veio uma tosse forte, seguida de um gesto automático de levar a mão à garganta. A filha percebeu de imediato o que estava acontecendo. O rosto do pai empalideceu, sua fala se tornou incompreensível e o ar já não passava como deveria. Desesperada, ela correu para trás da cadeira e tentou a manobra de Heimlich, que só conhecia de vídeos, sem nunca ter praticado antes. Pressionou o abdômen do pai com toda a força, mas o pedaço de mochi continuava preso. A mãe, em pânico, tentou ajudar também. Pegou uma toalha, tentou limpar a boca dele, mas o bolinho já estava colado na garganta, bloqueando quase completamente a passagem de ar. Mais tarde, especialistas explicariam que, em muitos casos, o mochi funciona como uma massa grudenta que se sela contra o céu da boca e não se solta facilmente, mesmo com técnicas de emergência. A família chamou o resgate imediatamente. Poucos minutos depois, paramédicos entraram na casa carregando seus equipamentos. Tentaram sucção com tubos, usaram compressões torácicas, mas o pedaço de arroz se mantinha firme, como se tivesse grudado no corpo do homem. O ambiente, que minutos antes era festivo, agora estava dominado pelo som apressado das ordens médicas e pelo choro desesperado da família. Hiroshi foi levado às pressas para o hospital mais próximo. No trajeto, os médicos continuaram tentando abrir a passagem de ar, mas o tempo já estava contra ele. O cérebro privado de oxigênio não resiste por muito tempo. Pouco depois de chegar ao hospital, foi declarado morto. A notícia se espalhou entre vizinhos e antigos alunos, que o conheciam como um professor respeitado e querido. No funeral, realizado em Tóquio, estavam presentes parentes, moradores da região e até alguns estudantes que vieram prestar sua última homenagem. Como acontece todos os anos, as autoridades usaram o caso para reforçar os alertas sobre o consumo de mochi no Ano Novo.
sempre cortar em pedaços pequenos, mastigar devagar e nunca deixar idosos comerem sozinhos. Ainda assim, a tragédia de Hiroshi foi apenas uma entre várias ocorridas naquele ano. Era 16 de julho de 2016, em Austin, no Texas. O calor do verão castigava os visitantes de uma feira do condado. Famílias passeavam entre as barracas de comida, crianças se divertiam nos brinquedos e o cheiro de milho assado e carne defumada dominava o ar. Em um dos palcos montados para animar o público, acontecia um concurso inusitado. Quem conseguiria comer as pimentas mais fortes do mundo sem desistir? Entre os participantes estava Mark Rivera, um jovem de 28 anos, trabalhador da construção civil e conhecido entre amigos pela ousadia. Ele nunca recuava diante de um desafio, e quando seus colegas o provocaram a se inscrever, ele aceitou sem pensar duas vezes. Sentou-se à mesa ao lado de outros concorrentes. Diante deles, fileiras de pimentas de diferentes tipos, cada rodada mais intensa que a anterior. Os primeiros testes foram fáceis. Jalapeños e habaneros. Mark suportou sem grandes dificuldades, mesmo suando e abanando as mãos. Mas quando chegaram às pimentas mais poderosas, como a temida Carolina Reaper, seu corpo começou a reagir de forma alarmante. O rosto avermelhou, lágrimas escorreram e a tosse se tornou constante. Ainda assim, ele insistia em continuar, impulsionado pelos gritos dos amigos na plateia. Em um momento crítico, Mark tentou engolir um pedaço maior de pimenta, mas engasgou no mesmo instante. Partes do alimento e o líquido escorreram pela via errada, atingindo sua garganta e pulmões. O som do engasgo ecoou pelo palco. Ele se curvou, levou as mãos ao pescoço e caiu de volta na cadeira em desespero. Os organizadores correram para ajudar, aplicando tapas nas costas e tentando manobras de emergência. Mas nada parecia funcionar. O inchaço na garganta piorava rapidamente, agravado pelo contato da substância ardente da pimenta. O público, que antes ria e aplaudia, agora gritava apavorado. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, mas a situação já era crítica. Apesar de conseguirem retirar parte dos fragmentos, a obstrução e a inflamação haviam fechado quase totalmente as vias aéreas. Mark sofreu uma parada respiratória ainda no palco e, mesmo após manobras intensas, foi declarado morto pouco tempo depois no hospital. A feira suspendeu imediatamente o concurso. Uma semana depois, no funeral, colegas de trabalho e familiares relembraram o jovem cheio de energia que não perdia uma oportunidade de se destacar. A tragédia levantou questionamentos sobre a segurança desses eventos, e nos meses seguintes, muitos concursos de pimenta no estado foram cancelados. Era 14 de outubro de 2017, em Manchester, na Inglaterra. As ruas estavam agitadas, cheias de pessoas aproveitando a noite de sábado em bares e restaurantes. Em um estabelecimento da moda, conhecido por coquetéis chamativos, um grupo de estudantes universitários comemorava o aniversário de Emma Davis, de 23 anos. Entre os drinks oferecidos, havia um que chamava a atenção. Preparado com nitrogênio líquido, criava um efeito visual impressionante, liberando nuvens de vapor branco. A ideia era esperar a substância evaporar por completo antes de beber. Porém, naquela noite, a pressa e a falta de cuidado mudaram o rumo da festa. Emma recebeu seu copo ainda soltando fumaça. Sem imaginar o perigo, levou-o à boca e tomou um gole rápido. Em segundos, ela largou o copo e levou as mãos ao estômago, caindo contra a mesa. Amigos entraram em pânico, chamando funcionários, enquanto Emma gemia de dor intensa. O nitrogênio líquido, armazenado a temperaturas extremamente baixas, é capaz de causar danos internos imediatos. Mesmo uma quantidade mínima pode perfurar o estômago e liberar gases em expansão, destruindo tecidos em questão de segundos. Foi exatamente o que aconteceu. Os paramédicos chegaram rápido, mas Emma já estava em choque. No caminho ao hospital, seu corpo não resistiu, entrando em parada cardíaca.
Apesar dos esforços da equipe médica, ela faleceu naquela mesma noite. A notícia ganhou os jornais britânicos no dia seguinte. O bar foi fechado temporariamente e investigações mostraram que os funcionários não seguiram as regras básicas de segurança. O caso virou exemplo em todo o Reino Unido, servindo de alerta para que bares evitassem esse tipo de drink. 2018, 12 de julho. Em Nova Delhi, na Índia, a noite chuvosa deixava as ruas úmidas, cheias de aromas de comida de rua misturados ao cheiro de gasolina e poeira molhada. Perto de um ponto de ônibus, trabalhadores famintos paravam em barracas para jantar antes de ir para casa. Entre eles estava Rajesh Sharma, de 36 anos, um funcionário de escritório. Raji costumava evitar barracas improvisadas, mas confiava em um vendedor específico que já conhecia. Pediu pão frito com curry de grão de bico e uma bebida gelada. O que ele não sabia era que o dono da barraca, na correria, havia guardado um produto de limpeza corrosivo em uma garrafa reciclada, sem rótulo. Por engano, parte desse líquido foi parar em seu copo. Raji tomou alguns goles e imediatamente começou a tossir violentamente. A dor e a queimação na boca e no peito eram insuportáveis. Sangue e saliva escorriam de seus lábios. Pessoas em volta correram para ajudá-lo. Colocaram-no em um rickshaw e o levaram ao hospital. Lá, os médicos identificaram queimaduras graves no esôfago e no estômago, além de inchaço nas vias respiratórias. Mesmo com tentativas de estabilização, Raji sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O caso revoltou a comunidade. O vendedor foi acusado de negligência e autoridades reforçaram fiscalizações em barracas de comida de rua. Ainda assim, para a família de Raji, nada apagaria o trauma de uma morte causada por um erro tão evitável. Em novembro de 2015, na Noruega, a cidade de Tromsø já enfrentava noites longas e frias. O pescador Lars Johansson, de 59 anos, orgulhava-se de conservar peixes em casa com técnicas de conserva que aprendera com o pai. Numa noite, decidiu abrir alguns potes caseiros para servir à esposa e à filha. O problema é que ele não havia seguido corretamente o processo de esterilização. Isso permitiu o crescimento de bactérias capazes de produzir uma das toxinas mais mortais do mundo, o botulismo. Horas depois do jantar, Lars começou a apresentar visão turva, fala enrolada e dificuldade para respirar. A família pensou que fosse um derrame, mas no hospital, os médicos logo identificaram o envenenamento alimentar. Mesmo recebendo oxigênio e sendo entubado, Lars não resistiu e faleceu em menos de 24 horas. A comunidade pesqueira ficou abalada e autoridades reforçaram alertas sobre os riscos da conserva caseira feita sem equipamentos adequados. Por fim, em maio de 2017, em Nova York, a estudante de direito Rachel Stein, de 25 anos, parou em uma delicatessen para comprar um sanduíche antes de pegar o metrô. Rachel tinha alergia grave a gergelim e sempre era cuidadosa. Mas, naquela noite, o pão que recebeu estava mal rotulado e continha farinha de gergelim. No vagão cheio, ela deu algumas mordidas e logo sentiu a reação: coceira, inchaço nos lábios e falta de ar. Usou seu aplicador de epinefrina, o que trouxe alívio temporário, mas a crise voltou minutos depois. Sem uma segunda dose, Rachel perdeu a consciência antes que a ambulância chegasse. Mesmo com todos os esforços dos médicos, ela não resistiu. O caso ganhou repercussão nacional e, anos mais tarde, ajudou a impulsionar mudanças na lei de rotulagem de alergênicos nos Estados Unidos, incluindo oficialmente o gergelim na lista obrigatória.